vezes eu não passei por isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não era muito bom nos jogos. E muitas vezes eu achava injusto o jogo não te dar mais vidas, ou muitas vezes não ter nem continue, fora a dificuldade. Para uma criança era horrível. Eu passei muitos problemas com jogos na minha época. Mas hoje em dia é diferente, os jogos são muito fáceis. Mas tinha uma coisa que era muito legal que tinha naquela época. E aí? Lembra quando tinha? Eu lembro até hoje quando as revistas de videogames ofereciam oportunidades para caras como a gente conseguir passar nos jogos, conseguir vencer nos jogos, ou pelo menos ver o jogo todo. Pois é, estou falando dos passwords. Todos os jogos dos anos 80, 90 e até mesmo em meados dos anos 2000, todos os jogos vinham com esses códigos que a gente inseria no jogo quando ele dava oportunidade e fazia você ir para alguma fase muito distante ou simplesmente adquirir mais vidas ou algum tipo de poder específico. Muitas vezes as revistas salvavam a pele de muitos jogadores de videogame, ou como vocês chamam hoje, gamers. Naquela época, os jogos eram muito difíceis e até mesmo para você conseguir ver um jogo inteiro você tinha que utilizar passwords. Os passwords, como eu já falei, eles deixavam você visitar todas as fases, eram passwords para cada fase do jogo, ou muitas vezes te davam vidas infinitas, ou 99 vidas, ou muitos continues, ou necessariamente itens secretos, ou só para você ver o final do jogo mesmo, ou tudo de uma vez. Os passwords salvavam a nossa vida naquele tempo, e era muito legal. Tinha cada password para tudo. Em todos os jogos naquela época tinha uma seção de passwords, tinha uma opção acessível de passwords. Muitas vezes os passwords eram longos demais para se digitar. Você demorava uma eternidade digitando letra por letra. Outros eram mais curtos, outros não faziam sentido algum. Essas combinações de letras e números, que coisa mais absurda. Alguns eram até engraçados. Nos últimos períodos onde os passwords eram utilizados, eles passaram a colocar nomes de alguns técnicos ou criadores dos jogos, ou a praticamente palavras engraçadas, de fácil assimilação, onde você simplesmente podia decorar e digitar. Não era aquelas coisas absurdas dos jogos de Nintendinho, Super Nintendo ou Mega Drive. Você tinha que ficar olhando detalhadamente para ver se não errou alguma letra ou algum número. E era muito difícil. Era um saco quando você tinha que digitar ou você errava e digitava tudo outra vez. Eu lembro quando eu ia nas bancas de jornais e ficava procurando nas revistas. Normalmente a gente folheava o final da revista, onde os passwords se encontravam. Era padrão a maioria das revistas de várias marcas colocarem os passwords nas últimas páginas. Então eu entrava de fininho, levava um caderninho e uma caneta e anotava os passwords dos jogos na banca de jornal e saía de fininho. Eu nem precisava comprar a porra da revista. Fora que era um saco você ficar folheando as páginas das revistas, procurando qual que era o seu jogo e qual que você tinha ou não tinha o jogo. Era muito difícil achar algum jogo que eu tinha que estava nas páginas, então você praticamente tinha que folhear a seção inteira. Quando eu consegui encontrar algum jogo que eu tinha, era legal, quando eu olhava os passwords, ou quando era só apenas uma dica, ou só falava algum macete do jogo, tipo, para desbloquear tal truque você tem que salvar no modo hard. Porra, mano, eu tô procurando password, especifique, eles colocam dicas, mas na verdade eles colocam dicas e passwords. Você não sabe se eles estão dando uma dica, que são sequências de números e botões que você tem que repetir durante alguma parte do jogo, ou se eles ofereciam um password. Então você tinha que praticamente olhar para procurar se tinha password e se era o jogo que você tinha. Então você tinha que abrir uma revista e rezar para que tivesse o seu jogo nela. Anos mais tarde, os passwords eles tiveram um outro nome, eles adotaram um outro tipo de consideração, um outro tipo de nome. Eles foram chamados de cheats ou códigos. Então os jogos, em vez de colocarem passwords, passaram a colocar códigos.
parece que era muito mais divertido você habilitar vidas infinitas ou algum bug do jogo, como fazer o seu personagem flutuar, saltar mais alto. Era muito mais legal você habilitar esses tipos de coisas nos jogos do que simplesmente avançar em uma fase ou coletar um número limitado de vidas. Então, os passwords passaram a ser chamados de cheats ou códigos secretos, artimanhas ou coisas do gênero. Alguns anos mais tarde também, ou até antes, foi inventado tipos de adaptadores chamados de Game Genie ou Game Shark, onde você colocava esses códigos que eles burlavam os códigos fontes do cartucho, por exemplo, e habilitavam várias coisas secretas também. E você precisava sempre ter um tipo de caderno para você ter esses códigos. Pois é, pessoal, o famoso Game Genie era o mal dos gamers. No início, quando ele saiu, o Game Genie prometia para você que você teria todos os tipos de códigos para todos os tipos de jogos inimagináveis para você poder jogar. Era só ter esse livrinho e ter à sua mão todos os códigos para você digitar e habilitar essas coisas secretas nos jogos. Só que peraí, quando eu comprei essa porra aqui, ele havia prometido para mim que você faria uma assinatura desse caderno e você iria receber todo mês um caderno novo desse daqui, onde você poderia ter os novos jogos que forem lançados a partir do momento que você adquire o Game Genie. Mas não, eles nunca me mandaram outro caderno. Foi uma mentira e uma burrada. Então eu só tenho apenas uma quantidade limitada de jogos onde eu tinha os códigos para serem digitados, mas os novos jogos não. Depois da data que eu comprei essa porra aqui, morreram os últimos jogos, não teve atualizações. Com o lançamento da internet, ficou muito mais fácil você ter em mãos esses códigos. E aí que entra o Game Shark. A internet possibilitou você ter acesso aos códigos novos dos jogos, e isso facilitou muito a vida dos gamers. Pois é, hoje em dia é muito raro você encontrar algum jogo que tenha um código, um cheat ou simplesmente um password para você poder acessar as informações. E mesmo depois que os cartuchos com baterias para saves foram criados, os passwords de fase se tornaram obsoletos e não eram mais utilizados. Mas era muito legal aquela coisa toda de você ter que procurar os códigos e digitá-los e procurar nas revistas, o que faria das revistas muito úteis naquela época. Eu tenho saudade disso. E você? Lembra quando tinha?